pessoas como quando vão produzir aqui, o pouco que tem, às vezes acaba produzindo dentro de um gueto, que não impacta muita coisa, não impacta muito a sociedade. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar, né? De repente, vocês aí vão ter condições de serem bons produtores de material aí para educação cristã, né? Eu, eu gosto de pensar, de ler tudo, mas eu tenho dificuldade de produzir material. Acho que não é o meu forte produzir material. Mas eu vejo essa escassez mesmo, Fábio. Falta muito, né? Falta muito. Certo? Vamos aqui. Continuando aí. Vai lá, Fábio. Aproveita o embalo. Uma visão reformadora. O microfone aqui. Tá, vai. Uma visão reformadora insiste que Deus ainda está ativo na história e que a igreja está obtendo melhor entendimento das implicações da revelação de Deus na Escritura e em Jesus Cristo. Além disso, uma visão ou perspectiva reformadora reconhece a natureza contextualizada da teologia, que é tarefa contínua e progressiva, e não uma que tenha sido determinada definitivamente na época da Reforma. Deus escolheu crentes que tratem das necessidades de seu tempo em categorias que precisam de renovação contínua. Essa renovação requer a sensibilidade de odres novos, com os quais abençoar a igreja para compartilhar o vinho novo do evangelho no mundo moderno. Então, gente, tem muitas coisas que não existiam na época da reforma que existem hoje. Que existem hoje. Galera, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui uma coisa para vocês. Por exemplo, eu vejo muita pessoa reformada meio que reproduzindo a discussão teológica, né, entre o fato da rejeição do papismo, dos romanistas. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar. Pelo amor de Deus, longe disso. Mas a maneira como se era tratado isso ali era assim, gente, saindo da igreja romana e tentando mostrar para todo o povo que aquilo ali estava totalmente equivocado, não era uma questão de sair mesmo, de abandonar e tudo. E às vezes eu vejo hoje as pessoas tentando criticar, entrando na mesma vibe, mas cara, preste atenção. Nós temos hoje um padre Fábio de Mello que fala algumas coisas, ou muitas coisas, que parece mais evangelho aplicado do que um catolicismo romano. E vai ter muito crente vendo isso, ouvindo isso. A minha postura de ser um reformador tal e de ignorar esse fato não vai corrigir o, o, a maneira de pensar daquele crente que está ouvindo o padre Fábio de Mello. Eu tenho que ter uma outra postura, eu tenho que contextualizar a teologia nesse sentido. Eu não estou falando nada, gente, de ecumenismo nem nada, mas é construir pontes para eu conseguir tratar aquele membro que está ouvindo o cara. Por quê? Porque o cara ele vai falar muita coisa de evangelho, mas de maneira distorcida. Só que em muitas questões ele vai parecer muito mais cristão do que muitos de nós, pastores. Mesmo ele sendo mariólatra. Mas ele nem demonstra isso. Mas tá lá. E isso faz parte da teologia dele. Então, veja bem que a postura que se tinha que ter lá era uma. Ok, eles tiveram essa postura. O Papa dos Infernos e isso por diante. Padre do capeta que eles falavam e pronto. Agora hoje é diferente. É uma outra questão. A gente precisa tentar ganhar esse pessoal. Gente, antigamente nós tínhamos o nosso celeiro de pessoas conversas era o catolicismo romano. Vamos trazer para mais recente, aqui no Brasil.
né? Em 1900, 1950, digamos, vamos colocar 70. De onde que vinham os crentes presbiterianos? Eles vinham do catolicismo. Eram convertidos do catolicismo, certo? Galera, hoje não é assim mais. Hoje nós temos um monte de gente vindo de outras igrejas que se denominam evangélicas. Algumas até são. Uma visão muito equivocada, mas outras nem são e se denominam assim. E eles estão vindo. A realidade é outra. O contexto é outro. Como é que eu vou tornar essa teologia entendível, aplicável à vida dessas pessoas? Se eu quiser só repetir o que esses camaradas fizeram, eu não vou ter sucesso. E o Pasmino, ele está trazendo uma crítica aqui à teologia reformada nesse sentido. Não sei se vocês estão conseguindo aí captar. Se tiver dúvida, vocês não levam para casa, não. Vocês me perguntam aqui. Se vocês não concordarem, vocês falam também, que eu não vou brigar com vocês, não. Viu? Mas vocês conseguem perceber, então, a gente precisa construir pontes. Eu não posso só reproduzir. Certo? Então, vai lá, Doni. Numa proposta reformadora. Uma proposta reformadora da educação, existe certamente o perigo de adulterar o evangelho. Os educadores cristãos, porém, devem manter sua ortodoxia de fé ao mesmo tempo obter entendimento de outros teólogos enquanto permanecem fiéis à revelação bíblica. Uma verdade sobre a criação é que as pessoas são racionais e criativas, tendo a responsabilidade de glorificar a Deus por meio do seu pensamento. Além do mais, o Espírito Santo está vivo e é ativo e oferece iluminação contínua quanto à aplicação da verdade de Deus ao mundo. Então, uma coisa que a gente corre o risco, né, é de adulterar. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Não negociar princípios jamais. Não adulterar a palavra de Deus. Mas eu preciso observar outras coisas que alguns teólogos estão trazendo, porque eu acredito que esses teólogos, eles se promovem em pontos que nós falhamos. É aquilo que eu disse da teologia missão integral. É um ponto em que nós estamos falhos. A nossa teologia não é falha? É a nossa teologia que não contempla aquilo? Não. Somos nós que acabamos esquecendo daquilo, que aquilo faz parte da nossa teologia. Então vem alguém e supre aquela parte ali. Nós temos muitas questões que surgiram em debates que não existia na época da reforma. E nós precisamos dar resposta a esses dilemas. Então vamos pegar aí a questão da clonagem, né? Clone. Isso era concebido lá? Não era, gente. Nós temos que dar respostas a esse tipo de situação. A homossexualidade era problema lá? Tinha-se, mas não era da maneira que nós temos hoje. Nós precisamos dar respostas a isso. São questões atuais. E eu preciso saber lidar com isso. Que o Pasmino tenta mostrar, colocando como sendo falho, que a teologia reformada é falha nesse ponto. Volto a dizer, eu acredito que nós estamos falhando enquanto teólogos reformados. Mas a teologia reformada, ela já pensa dessa maneira. Certo? Continuando, no desenvolvimento de uma visão, vai lá, Daniel. No desenvolvimento de uma visão reformadora, são úteis alguns entendimentos da teologia libertadora no que se relaciona às tarefas da educação. Uma visão reformadora tem implicações para todas as tradições na igreja cristã, além das comunidades reformadas. Uma visão reformada da educação pode ser identificada como perspectiva recebida e uma visão libertadora como perspectiva reflexiva.
Ele agora vai tentar fazer uma comparação entre as duas, e aí vai propor a visão reformadora no meio. Então ele vai, a primeira coisa que ele diz é que teologia reformada nós recebemos e reproduzimos, não refletimos sobre os contextos, sobre nada. Não é por aí, gente. A gente precisa refletir, nós precisamos ser reflexivos. Então, assim, o que eu vejo aqui é uma visão meio que equivocada do Pasmino com relação à teologia reformada. Eu acho que ele viu a maneira como os reformadores colocam, né, na verdade, os teólogos reformados, como eles têm vivido, às vezes praticado, e atribuiu essa prática à teologia reformada. Eu penso diferente. Mas vamos ver o que ele coloca aí de contraponto. A visão reformada pode... Weber, você tá por aí? Tá vendo tudo? Pronto. Então manda ver, ó, a visão reformada, último parágrafo. A visão reformada enfatiza um sistema relativamente fechado de pensamento com relação aos princípios primeiros e essenciais da teologia. É tradicional no sentido de tomar uma cultura religiosa e um sistema de pensamento conforme foram definidos durante a reforma e transmiti-los para as gerações seguintes. Assume uma forma transmissiva de comunicação. A estrutura básica da teologia reformada tem sido amplamente aceita e qualquer elaboração ocorre dentro dessa estrutura. Além disso, essa visão é caracterizada pelo conservadorismo, absolutismo e determinismo na doutrina e vida. Na sua forma mais extrema, uma visão reformada, com perspectiva recebida, deixa de dar conta adequadamente das diferenças ou derivações do modelo existente na estrutura dos relacionamentos entre Deus e as pessoas, entre as pessoas e entre as pessoas e toda a criação. Até aí. Eu coloquei aqui no meu livro aqui agora um X em cima disso aqui, porque, cara, isso não é teologia reformada. Vocês conseguem entender diferente, assim, o que ele está falando? Isso que ele está dizendo sobre a teologia reformada parece ser isso aí? Que vocês têm aprendido sobre teologia reformada? O que me estranha também é que ele não cita autor aqui para defender o ponto de vista dele, assim. Ele não fala assim, Calvino falou isso, fulano de tal falou isso. Então, assim, sim, ele parece que foi uma conclusão de observação mesmo. Exato, é uma conclusão dele. É por isso que eu estava dizendo. Eu acho, na minha opinião, gente, que essa visão que ele está tendo aqui da teologia reformada, realmente ela existe. Mas não é a teologia. São pessoas que caem naquele erro de querer reproduzir Calvino, querer reproduzir Abraham Kuyper, querer reproduzir entre muitos outros, e ele perde a sensibilidade do contexto, ele perde o propósito ou o que a teologia reformada realmente ensina. Ele tem conhecimento, você pergunta para ele, ele te dá respostas claras de tudo que é teologia reformada, mas na prática não tem nada. Entendeu? Eu acho que o que ele pode estar visualizando é isso. E ele tomou isso como teologia reformada. Mas não é esse ponto. Não é esse ponto. É por isso que eu digo, volto a dizer, sempre vou repetir, que muitas doutrinas surgem em pontos da nossa teologia que estão esquecidos por nós. Certo? Vamos continuar aí para a gente ver o que ele vai trazer de contrário ou contraponto. Quem não leu aí ainda, vai lá, Renan. Em comparação. Já vai. Vou abrir aqui. Peraí que eu tô achando que o PDF na aba aqui da hora fecha. Então, pode ir, Alex. Você tá rindo aí, mas eu sei que já tá aberto. Depois o Renan.
Em comparação, uma visão libertadora é um sistema relativamente aberto, de pensamento e entendimento quanto aos princípios primeiros e essenciais da teologia. É futurista no sentido da ênfase sobre um futuro aberto em que as pessoas têm de assumir responsabilidades pelo desenvolvimento de uma cultura religiosa e um sistema de pensamento para a geração atual e a próxima geração. Assume forma dialógica e interativa de comunicação. A estrutura básica da teologia libertadora é inovadora no desenvolvimento de novas categorias que se enquadram em novas situações. Além do mais, essa visão se caracteriza por ênfase em mudança, relativismo e voluntarismo na doutrina e na vida. A mudança chega ao extremo da revolução radical, se o contexto assim requer. Em sua forma extrema, como perspectiva reflexiva, uma visão da teologia libertadora deixa de levar em conta as regularidades, semelhanças, continuidades e os absolutos. Tá, o que acontece? A teologia reformada, gente, eu entendo que ela é essa teologia aqui, só que não levada ao extremo. Só não negociando princípios. Mas esse ponto aí no meio, que assume uma forma dialógica, interativa na comunicação, a estrutura básica da teologia libertadora é inovadora no desenvolvimento de novas categorias que se enquadram em novas situações. Essa questão de nós nos inovarmos nesse ponto, tudo faz parte da teologia reformada. Só que sem negociar princípios. Então, o que eu percebo é que nós estamos falhando, não a teologia em si, mas nós falhamos. Vai lá, Renan, agora você pode continuar aí. Uma visão reformadora. Agora vai. Uma visão reformadora insiste que Deus ainda está ativo na história e que a igreja está obtendo melhor entendimento das implicações da revelação de Deus na Escritura e em Jesus Cristo. Peraí, Além onde você disso, tá? Você tá onde aí? né, uma visão reformadora ou perspectiva reestruturada, né? Isso. Uma visão reformadora ou perspectiva reestruturada é aquela em que as perspectivas recebidas e reflexivas podem ser juntadas com dois modos relacionados de se entender as verdades teológicas da Escritura, bem como as possibilidades de mudança no relatar essas verdades a diferentes culturas e situações históricas. Então, é entender a teologia e saber colocá-la de uma maneira que seja contextualizada. Continuando. Faz a medição entre os dois extremos de uma visão estreita reformada e uma visão libertadora. Essa visão afirma a necessidade de se conservar os essenciais bíblicos e teológicos da fé cristã, ao mesmo tempo que reconhece a necessidade de inovação ao relacionar esses essenciais a necessidades, formas e estruturas em transição. Pelo amor de Deus, gente, isso daí que é a teologia reformada. Isso daí, você pode sublinhar isso daí. Também você coloca aí, ó, não é reformador não, é reformada. Isso aí é que a gente precisa pensar dessa maneira. Né? A necessidade de se conservar os essenciais bíblicos da teologia, da fé cristã, ao mesmo tempo que reconhece a necessidade de inovação ao relacionar esses essenciais a necessidades, formas e estruturas em transição. Tem muita coisa que mudou. Em transição, a gente precisa, sem negociar os princípios bíblicos, a gente precisa ensinar a teologia, mas contextualizada. Continuando. Uma visão sempre reformando enfatiza tanto a necessidade de estabilidade, autoridade, confiabilidade, quanto a necessidade de indagação crítica e criatividade nas áreas de reflexão teológica. Gente, é isso aí. Essa visão, até aí, pode sublinhar tudo isso aí. E colocar assim, ó, teologia reformada. É isso que a gente precisa fazer. Isso que a gente precisa fazer. Certo? Resta a questão de como a teologia libertadora afeta uma visão reformadora da educação. Essa pergunta pode ser examinada ao considerar novamente os perigos de cada uma dessas distinções teológicas da abordagem evangélica e como a visão libertadora pode ajudar nesses exatos pontos em que há potencial fraqueza. Então ele vai propor para nós pontos da teologia da libertação, teologia libertadora, que ele chama aí. Ele vai pegar os pontos positivos dessa teologia e aquilo que eu disse para vocês. Onde é que eles encaixam? Exatamente nos pontos que nós estamos falhando. Mas não é que a nossa teologia não contempla isso. Não é que a nossa teologia não contempla isso.
certo? Então a gente precisa pensar a respeito dessas coisas. Vamos terminar aí. A teologia libertadora, leia aí. Pode ir lá, Fábio. No meio aí. Tá. A teologia libertadora enfatiza o lugar da praxis, a interação ativa entre reflexão e ação na vida. Essa ênfase na educação cristã pode resolver o problema de mero verbalismo, que negligencia as implicações das verdades bíblicas para a vida. O chamado claro dos que mantêm perspectiva libertadora é a necessidade de envolvimento ativo com o mundo. Perguntas sérias poderão ser feitas quanto à natureza desse engajamento em relação à agenda da Bíblia. No entanto, podemos afirmar de todo o coração a necessidade de se evitar uma posição passiva de espectador em relação ao compromisso cristão. As preocupações com participação ativa são destaques de uma visão libertadora que seria um corretivo necessário para a ortodoxia morta. Um perigo inerente à visão libertadora é de um ativismo que deixe de tratar adequadamente as fontes bíblicas da fé cristã em favor de uma preocupação exclusiva com o contexto histórico atual. Aí, vocês conseguem ver aqui que aquilo que eu tenho falado para vocês é um ponto forte de lá que entra numa falha nossa, mas na verdade está contido aqui na teologia reformada. O que ele está falando? Que a teologia libertadora busca corrigir uma ortodoxia morta. Uma ortodoxia morta. Ok, mas a teologia reformada não combate a ortodoxia morta? Mas nós, como reformados, será que temos combatido isso? As aulas, vocês trabalham com... Vocês estão trabalhando com adolescentes, com jovens, com a igreja, dando aula, vocês estão envolvidos com isso. A pergunta é, as aulas que vocês têm dado, elas têm sido aulas que levem as pessoas a aplicarem durante a semana aquilo que vocês ensinaram no domingo? E aquilo que vocês estão ensinando está sendo convertido em prática, em atitude? Esse é um ponto muito... Cara, às vezes a gente vê aulas excepcionais, palestras excepcionais, mas nós não vemos aplicações práticas, não vemos incentivo, e muito menos uma coisa que é importante, que é o tal do discipulado. Ensinar a pessoa a fazer. Nós ensinamos como, assim, nós falamos o que tem que ser feito, mas nós não ensinamos através de exemplos nossos mesmos, ir lá e fazer, ou tratando assim, de uma maneira que a pessoa consiga compreender. Verdadeiramente, o que a gente acaba fazendo? A gente ensina o conteúdo, mas não verifica a estrutura de pensamento da pessoa. Ela até decora o conteúdo. Aí entra naqueles pontos que nós falamos dos fundamentos, desenvolvimento moral, né? A estrutura, como é que ela raciocina aquilo? E do desenvolvimento de fé. Ela pode até absorver o conteúdo, mas será que ela consegue estruturar aquilo da maneira correta? Será que o raciocínio dela tá correto? Será que quando ela encontrar um dilema na vida que tem a ver com aquilo que você ensinou, ela vai saber aplicar aquele conteúdo? Ou ela vai ter um conteúdo correto, vai agir de maneira incorreta e ainda vai afirmar o conteúdo correto? Sabe? Então, às vezes nós ensinamos muito isso, conteúdo, e esquecemos dessa prática. E a educação cristã, ela precisa pensar nisso. Eu até digo que às vezes, gente, e é um risco que nós corremos ao sair do seminário, principalmente, que a gente tem aquela questão de muita teologia, a gente
tá mergulhado, 4 anos mergulhado nisso. E nós acabamos indo para a igreja e ensinando muito a teologia, tentando ser profundo, muito mais do que é necessário. Muito mais do que é necessário. Às vezes eu tenho até medo, né, de ser, não é medo de ser criticado, mas às vezes eu penso assim que alguns pastores ou teólogos, quando tiver ouvindo eu falar, pode pensar assim, poxa, mas o Rogério não está ensinando nada de teologia, né? Pela maneira de falar, como pregar. Mas o que eu tenho pensado, assim, eu continuo fazendo exegese, né, do tanto que dá. Eu continuo estruturando, meus sermões continuam sendo expositivos no sentido de que eu tenho buscado na escritura o sentido do texto, tenho sido fiel ao sentido do texto, né? Muda um pouco às vezes a maneira de entregar o sermão, mas assim, muitas coisas de teologia eu acabo assim de termos teológicos, e de tentar levar a pessoa a um raciocínio correto assim daqueles pontos, às vezes eu tenho deixado para não falo daquilo ainda. Por quê? Porque eu tenho percebido que a igreja em si não tem condições de absorver muita coisa. Não tem condições. Mas uma coisa que eu tenho tentado fazer é sempre mostrar que existe dilemas da vida. É claro que sermões é muito mais complicado a gente aplicar a educação cristã nesse sentido aqui de você fazer a pessoa refletir, de você mostrar um dilema da vida, porque você acaba fazendo isso através das ilustrações e através das aplicações, né, implicações e aplicações. Mas numa aula de escola dominical, a gente pode trazer esses pontos para refletir. Muitos. Agora, na era digital aqui, dando aula assim, numa escola dominical é mais complicado. Ainda mais quando você dá aula no YouTube mesmo, não é em uma plataforma aqui onde a pessoa pode participar. Mas o que eu tenho tentado fazer é isso, é buscar. Domingo passado nós falamos sobre aborto na escola dominical. Depois de preparar, depois de fazer um plano de fundo, né, bem vários dias, vários domingos falando sobre isso, sobre cosmovisão, agora eu comecei a falar de maneira bem clara e prática, assim, clara no sentido de ser, nós vamos falar desse tema. Como é que a gente vai pensar como cristão? Lembra que eu falei isso com vocês? Lembra aquilo? E agora? Como é que você vai lá para... Como é que você vai encarar isso? Como é que você vai dar a resposta? Muito mais do que o conteúdo. Nós precisamos ser contra o aborto. Precisamos ser contra o aborto. Né? Racismo, de jeito nenhum. Mas e aí? E como é que você vai tratar isso? Como é que você vai levar pro... Vamos falar de feminismo na igreja. Rapaz, tá cheio de feminista dentro da igreja. Cheio, cheio, cheio. E elas acreditam que o feminismo é uma maneira correta, a ideologia está correta, é bíblico também. Como é que você vai tratar isso? São dilemas. Então a gente precisa entrar nessa prática aqui. E uma coisa que ele vai trazer para nós, falando de Paulo Freire, é que Paulo Freire tentava trazer essa proposta de você discutir da pessoa, de você ouvir a pessoa. Só que Paulo Freire ele vai falar que todo professor ele tem, de certa maneira, ele é um opressor, né? Então o aluno precisa se libertar do seu mestre. Essa é a ideia libertadora, né? Ele vai trazer outras a maneira dele estruturar é incorreta, mas muita coisa que Paulo Freire fala está correto no sentido de que a pessoa precisa pensar, ela precisa ser ativa, não somente passiva. Ele precisa argumentar, ele precisa compreender. E isso é importante a gente pensar. Até aqui. Gente do céu. Isso é tão complicado para minha cabeça e vocês estão assim pegando direitinho, ou vocês têm medo de falar que vocês estão sendo gravados aí? Daniel? Renan?
Na faculdade, lá na PUC, onde eu fiz filosofia, eu fiz licenciatura, né? Então, tinha metade da grade, assim, era de matérias de educação. Então, a gente estudou Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, essa galera aí. Se bem que hoje em dia eu não lembro mais quase nada de Vygotsky, Piaget eu lembro um pouco. Mas Paulo Freire a gente lembra mais porque era uma base que usava muito, assim, quase toda a grade de educação, de matéria de educação, tinha Paulo Freire, a questão da pedagogia do oprimido. E eu acho que é esse limiar que você trouxe bem, assim, tem muita coisa que de fato não dá pra gente pensar, porque poderia soar como um vitimismo mesmo, né? E dizer que a educação tem uma parcela vitimista. Mas, por outro lado, realmente existe uma contribuição aí de pensar em qual, a gente estava falando de estrutura esses dias, né, numa dessas aulas aí, direção e estrutura, que esse texto também traz, esqueço o nome desse autor, mas ele traz algumas coisas interessantes sobre estrutura educacional, né, o Paulo Freire, que dá para a gente, pelo menos, tentar redimir aí e pensar numa educação mais, não sei qual seria a palavra, mas uma educação mais humanizada, né, sem querer pensar em vitimismos, assim. Sim. Porque, por exemplo, uma coisa que eu penso assim, a gente é muito cobrado em termos de eficiência, né? Não estou falando de seminário, não, estou falando da educação. A educação tem um termo muito forte no resultado, né? E isso claramente não é um pressuposto da educação em si, mas é um pressuposto que a gente sabe que vem de revolução industrial, de era de cientificismo e tudo mais. E aí eu fiquei perguntando, será que esse é o melhor caminho para a gente aprender? Será que não existe outro caminho que seja mais cristão, eu diria, assim, mais para a base reformacional, reformada, da gente tentar aprender os conteúdos, as matérias, as disciplinas, porque a gente é muito cobrado na base da paulada, né? Mais uma vez eu tô falando, não é o seminário, não. É o sistema educacional de maneira geral. E eu acho que talvez a gente conseguiria pensar em propostas aí da gente ter mais prazer ao estudar, ter mais prazer ao lidar com a educação. Sim. Enfim, é algo que eu fico pensando desde a época que eu fazia filosofia, mas até hoje eu não tenho uma resposta boa para isso, não. Porque, por um lado, não dá para negar essa parte da produção e do incentivo a produzir, né? Mas, enfim, é isso aí. Como dosar as duas coisas, né? Como dosar as duas coisas. Porque a gente precisa produzir mesmo em educação formal, né? Colocando uma educação formal. A gente precisa produzir, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa humanizar isso. Porque muitas vezes acaba sendo desumano mesmo, né? A gente acaba desumanizando a educação nesse sentido de produção. E é um ponto que o Paulo Freire vai puxar, né? Ele vai bater muito em cima disso. Ele vai, de certa maneira, eu não posso desprezar o que ele traz, o que ele coloca, porque tem verdade nisso. Ele é impulsionado a pensar de uma maneira, porque geralmente as pessoas rejeitam tudo que é dito por conta de um ideal marxista, essa questão de vitimismo. Então, acabamos rejeitando tudo, mas nós temos que tomar cuidado para não cair nesse erro que o Pazmin está colocando aqui, como se fosse a teologia reformada mesmo, né? Por outro lado, né? Beleza, Fábio. Uma dificuldade que eu vejo também é que, assim, basicamente o estudo, por exemplo, pensando na educação cristã apenas na área da igreja, você não tem um começo, meio e fim, sabe? Um plano, assim, vamos começar aqui e vamos para cá. Você percebe, por exemplo, às vezes você está dando aula para o pessoal da UMP, você percebe que conteúdos básicos eles não têm. E às vezes você está na sala do tempo, você percebe a mesma coisa. Aí os professores ficam muito perdidos, às vezes. Eu às vezes me sinto assim, preciso voltar em muito conteúdo que já deveria ter sido assimilado e não foi. Então, é um desafio para a gente. Sim. Sim, bom você ter falado disso, Fábio, tocado, é que realmente uma dificuldade que às vezes a gente tem na igreja de ensinar coisas práticas é a falta de base teológica. Que você ensina, e às vezes as pessoas não aprendem. Outro lado também é porque o que acontece? Você vai para um jovem, ele... Em muitos casos, o jovem ele passou pela adolescência na igreja, e quem que era o professor de adolescente? Às vezes não era um cara preparado para ensinar o adolescente corretamente, sabe? Não era.
preparado. E isso é um problema grande. Eu adoro ensinar confissão de fé para adolescente. Quando eu vou fazer catecúmenos, né, então eu busco ali os meninos e vou reunir com eles. E geralmente eu consigo estudar uma confissão de fé com eles em termos assim de uns 10 encontros. De uns 10 encontros. 10 encontros só. Estudei a confissão de fé com a igreja 2 anos. Mas com adolescente, com 10 encontros de 1h30, ali se for 10 adolescentes, batendo papo com eles, dá para fazer isso. Por quê? O adolescente ele compreende muitas coisas com facilidade. E o que é interessante é que depois ele começa a participar de aulas assim na igreja, no normal. Ele começa a perguntar, a questionar e ele entende. Mas se você coloca um adolescente, por exemplo, para aprender ali com outro professor, às vezes a pessoa não traz um conteúdo correto para eles, né? Uma coisa que eu tenho feito diante disso, Fábio, é quando eu percebo que tem um ponto teológico que é de extrema importância para uma certa compreensão de algum assunto, eu tento repetir isso várias vezes, e às vezes eu tiro uma aula, pessoal, nós estamos tratando disso, mas isso aqui é importante, então vamos tratar desse ponto. Aí eu tiro uma aula para tratar daquilo ali. Ou pelo menos um bloco de uma aula inteira para falar de um ponto ali que é importante. Então, uma coisa que eu tenho ensinado muito, tenho enfatizado na igreja demais, é a questão da salvação, passado, presente e futuro. Porque tem muita gente que não consegue compreender isso na igreja, quando eu digo que eu já fui salvo, então tem muito assembleiano chegando lá, tem gente da Universal do Reino de Deus, e que está chegando à igreja, e a pessoa buga, como assim eu já fui salvo? No sentido, quando eu falo que Cristo já pagou pelos meus pecados, até o que eu já vou cometer, moço, tem gente que quer suicidar. Então você quer dizer, a primeira coisa que vem, então você quer dizer que você pode ficar pecando. Isso que vem na cabeça. Para pecar que já está pago. Mas essa é a realidade. Aí o que eu tenho que fazer? Paro. Assim, vamos voltar aqui. Igreja, quem aí lembra dos 3 P's da salvação? Aí um levanta a mão. Penalidade, poder, presença. E aí, você foi salvo de quê? Eu fui salvo da penalidade. De que você vai ser salvo? Do poder. Não é do poder não, moço. É da presença. Muitos já gravaram isso, já entenderam isso. Só que eu sempre volto, aí eu participo eles, pergunto. Acho que a Igreja Presbiteriana Vera Cruz, as pessoas que não entendem isso são só aquelas que têm muita dificuldade mesmo de entender teologia, né? Ou as muito desinteressadas. Mas um meio termo dentro disso daí, tudo já sabe. Explica direitinho. Eles compreendem, sabem. Mas porque esse ponto é muito importante para eu explicar a outros. Então, por isso eu volto neles. Às vezes uma coisa que vocês vão ter que fazer sempre é isso, gente. Como tem gente de tudo quanto é tipo, muitos entendimentos, vocês vão ter que focalizar um ponto, repetir, trazer de novo, mudar a estratégia, mas voltar a trazer aquilo à tona. Isso vai ser importante. Pastor, só gastando mais esses 2 minutinhos aí para o pessoal almoçar, não me bater. Lá no Jardim Goiás a gente tenta fazer currículo de 7 anos, né? A gente tenta montar uma grade que a pessoa vai caminhar por 7 anos. A gente pensa nisso desde das criancinhas, para ela pegar a fase ali de pré-adolescência, adolescência, ou então adolescente vai virar jovem adulto, enfim. A gente tenta montar essa base. O Fábio estava falando aí que a gente às vezes não tem muito esse negócio de uma base curricular, né, onde a gente vai, onde a gente está, para onde a gente vai. Mas até quando a gente tem é muito complicado, porque quando a gente faz essas bases de 7 anos, mas vira e mexe a gente está mudando os materiais, porque os assuntos eles são muito, no mundo de hoje mudam muito, né, assim, a questão do foco, da ênfase. Por exemplo, hoje, esses dias a questão era política, e hoje já se fala de aborto. Então a gente sempre tem que, quando a gente pensa em jovem, adolescente pelo menos, é difícil pensar numa grade curricular. O que a gente sempre acaba fazendo? Voltando aos pontos básicos, né, de criação, queda e redenção.
dos dramas das escrituras. E é isso que não muda, né? Que não é novo debaixo do sol. Mas quando a gente pensa em temas, trabalhar em temas, tem que ser muito focal mesmo, assim, na época que está acontecendo, porque eles mudam demais, são muito relativos em relação ao seu tempo. Muito, e esse é um ponto que a gente precisa pensar, né? É muita coisa, gente, que a gente tem que ensinar, o tempo é curto, a idade muda, passa demais, por exemplo, para adolescente, e a gente acaba precisando de pegar aqueles pontos essenciais. Uma coisa que eu vou trabalhar com vocês lá em prática de ensino é exatamente isso. Nós precisamos pegar conceitos principais e focar neles. Às vezes a gente quer ensinar coisa demais e não vai dar certo. A gente precisa ensinar principalmente o essencial e ter a certeza que eles adquiriram isso. E a partir dali a gente aplicar na vida, mas não vai ter como a gente ensinar tudo. Não vai. Amanhã a gente conclui isso daqui. Vamos falar de Paulo Freire, pensar um pouco mais, mas eu gostei mais agora do finalzinho aí, que o Renan participou, o Fábio participou. Sei que vocês têm coisa na cabeça aí, gente. Vocês precisam falar, tá? Amanhã de manhã a gente termina esse assunto, então. Próxima aula, depois a gente vai entrar nos fundamentos psicológicos e finalizar com sociológicos. Até amanhã, gente. Ok. Um abraço, professor. Bom almoço aí. Um abraço a todos aí. Bom almoço para vocês aí.